Dou graças a Deus por essa noite, por poder estar com os irmãos aqui nesse lugar. Dou graças a Deus por essa festa e por esses 6 anos desse trabalho nesse lugar. Conhecemos os missionários, Dejane e André, desde a época do Pina, ainda antes que Deus concretizasse essa obra. E é um prazer poder estar com os irmãos aqui. Me alegro em poder encontrar aqui alguns rostos conhecidos. A irmã Liz está aí, né? Prazer. A irmã Ana Catarina está aí também, Deus abençoe. E outros irmãos que eu tenho certeza que estão se alegrando com a presença de Deus esta noite. Quantos essa noite ainda suportam a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Fale a verdade, fale a verdade. Quantos essa noite ainda suportam a palavra de Deus? Digam amém. Amém. Então diga assim: eu não vou virar as costas para a palavra nessa noite. Bom, se você mentir, é com você e Deus, certo? Amém. Irmãos, quando eu estava no mundo, essa hora eu ainda estava me preparando para sair. Estava me vestindo aí para sair. Me preparando. A noite já está só começando. E eu acho que não era só eu que fazia isso, não. Eu acho que aqui eu não estou sozinho nessa aí. Mas, há 20 anos atrás, o mundo também era diferente. Eu entendo, irmãos. Vamos lá, vamos à palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos estar lendo do verso 4 até o versículo 8. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 4 até o versículo de número 8. Quem já achou diz amém. Amém. Nos diz assim: e Elias se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Eu quero repetir o versículo 8 que diz: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Levante sua mão direita comigo e diga: Senhor Jesus, fala comigo nesta noite. Amém. Minhas senhoras e meus senhores, em outras oportunidades que eu estive com os irmãos de Marcos Freire, trazendo a palavra de Deus, eu compartilhei com os irmãos que nós vivemos numa época diferente de todas as épocas que se viveu no passado. Nós vivemos na geração das coisas incompletas, na geração das coisas pela metade. Às vezes parece que para onde nós nos viramos, existem coisas que alguém começou, não terminou e deixou pela metade. Nós vemos obras públicas que se gastam milhões, e alguém começa uma obra, um projeto tão caro e para e não conclui. Nós vemos estradas, uma pista, um asfalto feito até certo ponto e depois não continua, fica pela metade. E o mal é se nós olharmos para essas coisas com normalidade, acharmos que isso é assim mesmo, e não é. Porque tudo que Deus faz é completo. Deus não faz nada pela metade. O homem é que faz pela metade. E nós vamos deixando que essas coisas entrem dentro de nossas vidas. Nós vamos deixando que essas coisas sejam como uma coisa normal e banal.
eu acredito que todo mundo aqui tem alguma coisa em casa que você começou e não terminou. Alguma coisa que ficou incompleta, que ficou pela metade. Aí nós vemos isso entrando mais dentro da vida das pessoas. Alguém começa uma faculdade e não para. Alguém começa numa profissão e não vai até o fim. Alguém começa um relacionamento, mas o relacionamento não é vivido na sua plenitude. Isso vai se aproximando mais da gente, até mesmo dentro da casa de Deus. Quantas pessoas um dia levantaram a mão, se decidiram por Jesus, fizeram um voto de que estariam andando com Ele até o fim da vida, mas pararam, ficaram no meio do caminho. Quantas pessoas um dia se decidiram a fazer a obra de Deus, se decidiram a se dispor com seus dons e talentos para Deus, mas pararam no meio do caminho, não prosseguiram, não foram até o fim. Porque, irmãos, eu quero dizer para você essa noite que é fácil começar em tudo. Quantas vezes alguém já chegou para você e disse: conta comigo, eu vou te ajudar, eu vou ajudar você na caminhada, mas com 1 mês, 2 meses, você já não podia contar mais com ele. Porque fácil é começar, difícil é ir até o fim e continuar. Foi por isso que Jesus disse no Evangelho de João: permanecei em mim, permanecei no meu amor, e eu permanecerei em vós. Era ele dizendo: continuem, façam com completude, façam até o fim. Por isso que no Apocalipse ele fala à igreja de Filadélfia, ele diz: faça completo, vá até o fim, não faça pela metade. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Ele disse: faça completo, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Minhas senhoras e meus senhores, foi justamente por isso que nesse texto foi escolhido essa noite, Deus nos direcionou essa palavra. No versículo de número 4 nos diz: e foi-se Elias ao deserto. Fala para nós que até o maior profeta, um dos maiores profetas, um dos maiores instrumentos de Deus, um dia foi para o deserto. E não só foi para o deserto, mas ele pediu a morte. Ele disse: Senhor, eu não suporto. Senhor, já basta. Senhor, eu vou parar por aqui. Até o mais consagrado um dia passou por isso. Irmãos, isso fala para nós que até o crente mais santo, até o crente mais consagrado e mais dedicado, um dia teve desejo de parar, teve desejo de desistir. Porque, irmãos, estar no caminho é difícil. O Senhor Jesus Cristo disse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ele não disse: seja fiel por 1 ano, seja fiel por 10 anos, seja fiel pela metade da sua caminhada cristã. Ele disse: seja fiel até a morte. Faça completo, não deixe nada pela metade, faça com completude. E o profeta Elias, nesse texto, ele queria parar no caminho, irmãos. Ele queria desistir. Tinha uma chamada, tinha um ministério, tinha uma desenvoltura, mas ele queria parar. Mas ele queria desistir. Ele queria parar no meio do caminho. Até o profeta queria parar. E o texto diz que no seu ânimo ele pedia a morte. O ânimo que ele tinha era para pedir para morrer, era para parar, era para desistir. Quantas coisas, irmãos, nos sobrevêm que nos movem a querer parar e a desistir na nossa caminhada. Um desapontamento, um descontentamento, um desgosto, um erro cometido que a pessoa não se perdoa, e a pessoa com isso, ela quer parar, ela quer desistir. Uma palavra contrária, uma crítica, uma palavra que você não recebe bem aos seus ouvidos e você quer parar. Agora, uma advertência que a palavra de Deus nos dá, de Gênesis a Apocalipse, é: continue, prossiga, vá em frente, persevere, não desista. Essa noite eu quero dividir uma palavra com os irmãos com o seguinte título: aprendendo a seguir em frente. Viver de fé em fé, andar de fé em fé.
é seguir em frente, apesar dos pesares. Eu sei que tem alguém aqui essa noite precisando dessa palavra, que veio aqui necessitado desse estímulo, desse óleo que desce sobre nós essa noite, para seguir em frente e para continuar. Alguém que talvez está indo para o deserto, alguém que talvez está dizendo ao Senhor: Senhor, eu vou parar por aqui, eu vou desistir. E a palavra de Deus para você essa noite é: siga em frente. Eu quero começar te dizendo essa noite que o motivo de você não ter parado até agora, o motivo de você ter continuado, não é por causa da sua sabedoria, não é por causa da tua força, não foi por causa do teu vigor que você não parou ainda, não é por causa das tuas qualidades, dos teus dons, das tuas habilidades, da tua capacidade de se relacionar bem. Não foi por isso que você ainda não parou. Você só não parou ainda porque existe um Deus com um braço forte, um braço divino, um braço eterno, um braço soberano, um braço de amor, um braço de misericórdia, que está te sustentando até agora. Você tem se mantido até agora, porque no meio dos 7 castiçais de ouro, que é a igreja, há um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com vestes compridas. Sua cabeça e cabelo são brancos como a branca lã. Seus olhos são como chamas de fogo. Ele é cingido pelos peitos com cinto de ouro. Os seus pés são como latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz de muitas águas. É este Jesus que tem te sustentado até hoje, até agora. E Ele vai continuar te sustentando. Você vai até o fim. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quantos já pararam? Quantos você viu que começaram e pararam no meio do caminho? Quantos você conhece que começaram com entusiasmo, começaram com disposição, mas pararam por uma força contrária? E quantas forças contrárias você não já teve? Mas Jesus tem ido de encontro a essa força contrária e tem aberto os caminhos para você, tem aberto o mar para você, tem aberto as portas para você, e Ele tem continuado te sustentando, e Ele vai te sustentar até o fim. Então não importa o quão fraco você está se sentindo essa noite, o quão desmotivado você possa estar se sentindo, o quão sozinho, o quão solitário. O Senhor Jesus Cristo, quando estava na cruz, na dor da cruz, Ele cita um salmo, o Salmo 22:1, onde ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus estava dizendo: eu me sinto desamparado agora, na cruz. Ele dizia: eu me sinto só, eu tenho os meus porquês. Mas ele começa dizendo: mas mesmo assim, tu continuas sendo o Deus meu. Talvez você está nessa noite, talvez sentindo desmotivado, se sentindo desamparado, tendo seus porquês, os seus questionamentos, mas que Ele continue sendo o teu Deus, porque Ele continua sustentando a tua vida e te mantendo. Salmo muito conhecido, Salmo 126. Versículo 6 diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. E o texto diz: aquele que leva a preciosa semente andando, caminhando, prosseguindo, perseverando, lutando, seguindo em frente, ainda que seja com choro, ainda que seja com lágrimas, mas vai ter resultado, mas vai ter frutos. E eu sei que tem alguém aqui que tem caminhado com dificuldade, com lágrimas, se arrastando, muitas vezes é de joelho, às vezes é prostrado no chão, mas vai ter resultado, vai ter fruto. Hoje talvez seja choro, amanhã Deus vai colocar um riso nos teus lábios. Talvez hoje seja trevas, amanhã vai ser luz. Talvez hoje é uma noite escura, amanhã vai ser dia claro. Talvez hoje seja inverno, amanhã vai ser primavera na tua vida. Talvez hoje seja deserto, amanhã há de ser manancial. Talvez hoje são portas fechadas, amanhã há de ser com portas escancaradas que Deus vai abrir para você. Talvez hoje, irmão, seja essa dificuldade, mas a solução, ela vem do nosso Deus. Jesus contou uma parábola muito conhecida, parábola do semeador. E o texto diz que o semeador saiu a semear, saiu a jogar sementes.
em 4 tipos de situação. Em uma das situações, o seu esforço de jogar semente caiu na beira do caminho, as aves comeram, não deu fruto. Em outra situação, caiu nos pedregais. Em outra situação, caiu nos espinhais. E ele poderia dizer, o semeador poderia dizer: eu não vou ficar trabalhando mais em vão, eu estou perdendo minhas sementes todas, eu estou perdendo o meu trabalho, não tenho resultado. Mas o texto diz que o semeador saiu a semear, ele prosseguiu. Aí lá na frente teve terra boa que frutificou em abundância. Talvez muitas das tuas sementes tenham ficado na beira do caminho. Talvez muitas das tuas sementes tenham caído no pedregal, tenham caído nos espinhos. Talvez muito do teu trabalho tenha sido infrutuoso. Você diz: eu me esforço tanto e eu não vejo resultado. Mas segue em frente, porque lá na frente vai ter terra boa, sem ave para devorar a tua semente, sem pedregal, sem espinho, e que vai frutificar com abundância para a glória de Deus. Veja na sua Bíblia, ainda no versículo 4, nos diz: e ele se foi ao deserto o caminho de um dia, e se assentou-se debaixo de um zimbro. Irmãos, que nome mais esquisito! Zimbro. Irmãos, isso é uma coisa que eu fiquei questionando quando estava estudando esse texto. Por que simplesmente a Bíblia não disse sentou-se debaixo de uma árvore? Por que especificar o nome da árvore? E não só especificar, mas citar 2 vezes, no versículo 4 e no versículo 5. Que qualidade de planta era essa? Que árvore era essa? Era uma árvore que só dava no deserto, irmãos. Por isso que você não conhece, nunca ouviu falar nesse nome. Zimbro é uma árvore que só dá no deserto. E os viajantes anseiam para encontrar um zimbro em algum lugar, porque é uma certeza de sombra, é uma certeza de refrigério no deserto. Porque a palavra fez questão de descrever o tipo da planta, o tipo da árvore. É para nos dizer que ainda que nós estejamos indo para o deserto, Deus tem um zimbro preparado para fazer sombra sobre a minha e sobre a tua vida. Elias não encontrou amparo no rei Acabe. Elias não encontrou amparo na rainha Jezabel. Elias não encontrou amparo nos sacerdotes. Elias não encontrou amparo nos seus parentes. Não encontrou amparo nos nobres. Mas Deus preparou um amparo para ele no deserto. Se você está num deserto, se talvez os teus amigos não te ampararam, talvez os teus irmãos não te ampararam, talvez o teu pastor não te amparou, talvez os políticos não te ampararam, mas Deus tem um amparo para você nesse deserto. Tem um zimbro onde você pode descansar embaixo. Irmãos, tudo o que Deus faz é completo. Até no deserto tem amparo, irmãos.